Olá, gente querida do SEBAT, Seminário Baiano de Teologia. Eu sou Simvaldo Queiroz, é uma honra poder estar aqui me comunicando com vocês para falar um pouquinho sobre teologia e liderança. Agradecer o meu querido pastor Josias pelo convite e agradecer sua atenção de poder ficar comigo durante esses minutos conversando sobre esse tema tão importante. Antes de qualquer coisa, e de verdadeiramente adentrarmos na nossa conversa, eu queria apresentar algumas referências bibliográficas para você, para que você possa não só aprender e conhecer materiais de liderança, mas também de teologia, e tudo isso com um enfoque na igreja, na comunidade da fé. Então eu quero começar com Carlos Queiroz, meu amigo. Ser é o bastante, felicidade à luz do Sermão do Monte. Isso aqui é para o seu coração, para abençoar você e também a sua liderança. Pensando em como integrar fé e trabalho, Timothy Keller, tudo que você puder ler do Tim Keller é indicação para o seu coração e para a sua jornada ministerial. Aqui, o nosso Richard Foster, celebração da disciplina. Seria impossível exercer a liderança sem que você possa celebrar as disciplinas espirituais. Então, tudo que puder ler do Richard Foster também fica a dica, né? E um outro livro do Foster que eu indicaria é Dinheiro, Sexo e Poder. Pastor Ricardo Agreste, da comunidade presbiteriana Chácara Primavera, diz que ele jamais treinaria um líder sem utilizar o Foster no livro Dinheiro, Sexo e Poder. Para entender um pouco o nosso tempo, para entender um pouco os desafios da pregação do Evangelho no mundo e numa sociedade pluralista, eu indico o Leslie Newbigin. Fica a dica para você. Aqui, uma fala de um autor norte-americano, Em Busca de Francisco. Fala de um pastor, de um líder que perdeu a fé e, através das peregrinações de Assis, ele repensou a sua fé cristã. Pensando na igreja, um autor um tanto controverso, criticado, o Rob Bell, Repintando a Igreja. Essa leitura é de extrema importância, Tomás Halick, Toque as Feridas, uma liderança marcada pela compaixão, Liderança Cristã Transformadora, um material produzido pelo pessoal da FTSA, Faculdade de Teologia Sul-Americana, o Manfred Valmar Kohl e o Antônio Carlos Barro. Tem aqui também o Mark Dever e Paul Alexander, Igreja Intencional, vale a pena a leitura. Uma Igreja Sem Propósito, do nosso querido Jorge Henrique Barro, professor e diretor da FTSA, uma Igreja Sem Propósito. Igreja Autêntica, material utilizado aí pela Segunda Igreja Batista de Jiquié, do John Stott, maravilhoso. E por último, Tim Keller, Igreja Centrada. Então, após colocar para vocês esse material, eu já queria passar a atividade para esse módulo, para essa disciplina. Qual é a atividade? Escolher um desses livros, fazer uma declaração de leitura. Eu li o livro direitinho, com toda a bibliografia, e escrever uma lauda de como o conteúdo desse livro afeta a sua teologia e a sua liderança na sua comunidade de fé. Ok? Dito isto, convido você à oração e a um mergulho nesses minutinhos de conversa sobre teologia e sobre liderança. Senhor, unimos o nosso coração ao coração das tuas filhas e filhos, alunos do SEBAT, e pedimos que esse tempo seja abençoador. Onde e quando eles estiverem diante desse conteúdo, que eles possam ser ministrados, abençoados e desafiados a exercerem a liderança a partir da vida do Jesus de Nazaré. Que o Senhor fale com a gente, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para essa conversa, eu pensei em a gente entender um pouquinho o que é a igreja, tendo em vista que é neste lugar que eu e você iremos exercer a nossa liderança a partir dos pressupostos teológicos que nós vamos acolhendo no nosso coração. Então, daria como título para essa conversa a igreja como representante de Cristo no tempo que se chama
hoje. Então, para isso eu queria pensar com você o que é a igreja. Lógico que você já conversou isso nas suas aulas de eclesiologia, mas é importante pensar que o termo igreja que nós utilizamos de uma maneira tão corriqueira, e a gente sabe bem o que estamos dizendo, a palavra igreja não é um patrimônio cristão. A palavra igreja vem do termo grego eclesia ou eclésia, e era utilizado como a possibilidade de reunião, de assembleia, para tratar dos assuntos da comunidade. Um presbítero, olha outra palavra grega que nós utilizamos para líderes das comunidades locais, mas o presbítero era uma espécie de líder de bairro, ele convocava as pessoas daquela comunidade e dizia, vai haver uma eclésia, uma reunião, uma convocação, na qual iremos discutir os assuntos do nosso tempo. Então, se fosse hoje, as pessoas talvez iriam discutir, né? O sinal do Wi-Fi no condomínio, a prestação da água, se o gás está chegando direitinho nas nossas casas. Naquele tempo, as demandas da época. Então, a eclesia era uma reunião das pessoas de uma determinada comunidade para discutir os temas que eram referentes a esta própria comunidade, liderada por um presbítero. Igreja não é nenhum nome santo, igreja não é nenhum nome religioso, especialmente na sua raiz etimológica, especialmente quando esse termo surge. Agora, quando a gente pensa em igreja no significado cristão, a igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus. A palavra igreja vai aparecer no Novo Testamento em torno de 100 e poucas vezes, e mais de 95 vezes o termo igreja, eclesia, está relacionado à igreja local, à igreja em Filipos, a igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila, a igreja como uma comunidade local de discípulos de Jesus. É lógico que igreja pode ser compreendida a partir do seu termo universal, essa igreja com todos os crentes reunida em todo o mundo, mas no Novo Testamento, igreja se refere muito mais à comunidade de discípulos que se reúnem localmente. Qual seria a maior função da igreja? O apóstolo Paulo ajuda a gente, não apenas pensando a igreja, mas pensando a nossa vida e também a nossa liderança. Então, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. A maior função da igreja é glorificar a Deus, é adorar a Deus, é revelá-lo através da sua devoção e através do seguimento de Jesus de Nazaré. Até porque você sabe que há uma diferença grande entre o devoto e o discípulo. Porque o devoto, ele presta culto, faz oferenda, guarda dia santo, ele reverencia a sua divindade, mas ele não tem compromisso com a agenda do seu Deus. Já o discípulo, ele presta culto, ele adora, ele celebra, ele presta devoção. Só que, além de tudo isso, ele tem um compromisso ético de seguir o seu mestre e de viver como o seu mestre viveu. E o Carlinhos Queiroz conta uma história muito legal, que ele chegou num comércio e havia um homem despachando num balcão uma espécie de venda. E ele disse que chegando ali, ele percebeu que aquele homem era devoto de um certo santo. Ele era um católico e era devoto desse santo. Eu não me lembro agora qual era o santo, mas era um santo que tinha uma certa vida semelhante com a vida de São Francisco de Assis. E ele perguntou àquele homem, você é devoto ou discípulo do santo? Aí o homem disse, ué, tem diferença? Não é tudo a mesma coisa? E aí o Carlinhos Queiroz disse, não. O devoto presta culto, reverencia, faz oferenda, etc. Mas o discípulo tem que seguir ao seu objeto de devoção de uma maneira radical. Então, se você for discípulo desse santo, você tem que viver como ele. E para viver como ele, você tem que vender tudo que você tem. Aí aquele homem disse assim, então eu acho que eu sou apenas devoto. E o Carlinhos Queiroz voltou para o carro dizendo, coloquei o homem no canto da parede, coloquei ele para refletir sobre a fé dele. Mas ele conta que quando se assentou no banco do carro, pegou no volante, ele conta que a vertente pentecostal dele fez uma pergunta assim, e você, Carlinhos?
É devoto ou é discípulo? Fica essa pergunta para os líderes que me assistem, né? Eu e você, somos devotos de Jesus de Nazaré ou somos discípulos? A maior função da igreja é adorar Jesus, mas a igreja é a comunidade dos seguidores de Jesus de Nazaré, que querem viver como ele viveu, até porque 1 João capítulo 2, verso 6, diz que se afirmamos que estamos nele, devemos andar como ele andou. E a pergunta que fica é, então, como foi que ele andou? Atos 10, 38, Jesus vai ser exclamado por Pedro, dizendo que ele andou por toda parte, fazendo o bem. Esta era a agenda de Jesus, esta deve ser a agenda de todos os seus seguidores, e é somente cumprindo esta agenda que iremos glorificar ao Senhor na nossa comunidade de fé, na nossa vida pessoal, mas também no exercício da nossa liderança cristã. A Bíblia vai apresentar para nós algumas figuras da igreja. A noiva de Cristo, a igreja como corpo de Cristo, como baluarte da verdade. Só que a gente precisa lembrar que nem toda eclésia é uma igreja. Ou seja, nem todo ajuntamento, nem toda reunião, inclusive em nome de Jesus, pode ser chamada de uma igreja de seguidores do Jesus de Nazaré. Porque é possível que algumas reuniões, algumas assembleias, alguns ajuntamentos cantem para Jesus, preguem sobre Jesus, usem o nome Jesus, mas podem cair no grande erro fatal que Jesus nos alertou em Mateus capítulo 7, quando ele diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, no exercício da nossa liderança, é preciso sempre essa reflexão. Eu estou apenas falando sobre Jesus ou minha agenda está em sintonia, em sincronia com a agenda de Jesus de Nazaré? Porque a nossa fé não é um discurso, a nossa fé não é apenas retórica. Nem todo que diz Senhor, Senhor, nem todo que tem um discurso semelhante ao discurso evangélico tem comunhão com meu Pai. Alguém já disse que a melhor interpretação para esse texto é, quando Jesus diz, eu não os conheço, é como se Jesus estivesse dizendo, eu não me vejo em você. Você fala em meu nome, mas eu não conheço você. Os demônios lá em Atos fazem uma afirmação muito importante, né? Quando os filhos do sacerdote lá do texto de Atos tentam expulsar alguns demônios, os demônios dizem, Jesus a gente conhece, Paulo a gente conhece, mas e vocês, quem são? Me parece que esta é a experiência de que não adianta falar em nome de, se a minha vida não está engajada na agenda dele. Então, cuidado com aquilo que chamamos de igreja no Brasil do século XXI, do terceiro milênio. Nem toda eclésia é uma igreja. E a nossa liderança deve ser exercida na comunidade de Jesus de Nazaré. E se a nossa comunidade não está seguindo Jesus de Nazaré, a nossa liderança talvez tenha que ser profética, exortativa, pautada na admoestação de trazer de volta essa comunidade ao discipulado do Jesus de Nazaré. Agora, eu propus que esta igreja, ou que a nossa liderança, deva ser representante de Cristo. O que é um representante? Segundo o dicionário, representante é um diplomata ou pessoa especialmente designada para representar o governo de um país ou interesses deste junto a outro governo, a uma assembleia, etc. O representante é uma espécie de delegado, ou seja, uma pessoa que representa a outra. O líder cristão, o líder na comunidade de Jesus, ele está representando o próprio Jesus de Nazaré, que é o cabeça da igreja. Então, olha que responsabilidade desenvolver liderança na igreja que tem como cabeça o próprio Deus.
e exercer liderança como alguém que foi convocado por ele. Efésios 4:11 diz que o próprio Deus designou para a sua igreja profetas, apóstolos, pastores, mestres, evangelistas. Para quê? Para que eles possam equipar, edificar os santos, os crentes, para o desempenho do ministério. O líder cristão está representando Cristo para que possa munir de ferramentas, instrumentalizar a comunidade de Jesus, para que a comunidade de Jesus cumpra o ministério. É a igreja quem faz a igreja acontecer, tendo como cabeça Cristo. Ela é o corpo, mas este corpo é liderado por aqueles que representam Jesus. E quando isso acontece de modo saudável, meu querido, minha querida, Efésios 4:16 vai dizer que essa igreja, ela se edifica a si mesma à medida que cada parte realiza a sua função. Então, é papel do líder equipar a igreja para que a igreja cumpra o papel de igreja, e quando ela cumpre esse papel, ela edifica a si mesma. E aí a gente não é mais como crianças, levadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Eu acho linda essa declaração do Charles Swindoll. Ele vai dizer que Cristo ainda escolhe sua igreja, ou seja, sua noiva, para representá-lo mesmo após 20 séculos. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus continua contando com a gente? Nós ouvimos o tempo todo os pregadores dizendo para o auditório: conte com Deus, Deus pode abençoar você, Deus está com você. É verdade. Mas eu tenho pensado que o maior privilégio não é saber que eu posso contar com Deus, é saber que Ele conta comigo. E eu posso exercer liderança, exercer ministério. E quando eu falar liderança, eu queria que você traduzisse por serviço, por diaconia, bacia e toalha nas mãos, a partir dos dons, talentos, habilidades, capacitações ou inteligências múltiplas que Deus deu a mim e a você. Como é que eu posso servir os discípulos de Jesus, tendo em vista que Ele continua me escolhendo a você para representá-lo, mesmo depois de 2000 anos, 20 séculos, tanta coisa cruel aconteceu em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da religião, mas Ele não desistiu da gente. Agora, qual é a visão que eu e você temos de Cristo? Eu sou líder no corpo de Cristo. Quem é Cristo? Cristo é a palavra grega para Messias no hebraico, o libertador, aquele que tiraria Israel de uma condição de opressão e os convidaria a um tempo de repouso, refrigério, libertação e de redenção. Um dia eu ouvi um pregador dizer algo interessante, que nós temos que ter o cuidado para não confundirmos a identidade de Jesus. Imagina alguém dizendo assim: você conhece o rei do futebol? Você conhece a majestade do futebol? Completou 80 anos na semana passada. Ele marcou mais de 1000 gols, foi o ídolo do Santos, o ídolo da seleção brasileira, tricampeão em Copas do Mundo. O Michael Jordan jogava muito futebol. Aí alguém diz: ei, não, peraí. Você está falando do Pelé e chamou de Michael Jordan? Não, é Michael Jordan. Você percebe que eu posso dar o nome errado à identidade que eu estou exemplificando, mas eu posso também dar a identidade errada para o nome que eu acabei de dizer? Onde eu quero chegar com isso? É que é possível que tenhamos uma ideia equivocada acerca de Jesus, e ao pregarmos Jesus a partir da ideia equivocada, eu esteja anunciando um falso evangelho, conduzindo a minha comunidade a uma derrocada espiritual. Isso tem acontecido no nosso país. Tem muita gente falando em Jesus, mas apresentando uma outra identidade. E a gente precisa relembrar, como Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo 2,8, lembre-se de Jesus Cristo, descendente de Davi. Ele era homem, ressuscitado dos mortos. Ele é Deus. E é Jesus que é o modelo de liderança para mim e para você. Agora, a teologia que você vem construindo enxerga Jesus como? E hoje, nessa aula,
eu queria apresentar Jesus como um caminho para a igreja contextual, a partir da leitura de João 14, verso 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas eu queria apresentar Jesus como um caminho para a liderança. Então, a gente tem Jesus como paradigma de liderança, Jesus como Deus encarnado, Jesus sendo gente como gente deve ser e Deus como ele é. Agora, em que tempo eu vou segui-lo? Em que tempo eu vou pregá-lo? E em que tempo eu vou desenvolver a minha liderança? Tem um autor chamado Albert Bandura. Ele é um psicólogo canadense, ainda está vivo, beirando aí seus 90 anos de idade. Ele desenvolveu uma teoria chamada teoria da aprendizagem social. Ele estudou durante muito tempo e ele chegou à conclusão que todo aprendizado se dá pelo método vicário. E o que é o método vicário, Bandura? É o método de aprendizado pela observação. A gente só aprende observando. E a gente observa o que, Bandura? Ele diz 3 modelos, vivos, representativos e simbólicos. Simbólicos, hieroglifos, letras, cores, formas. Representativos, para nós modelos, e ao os observarmos, nós aprendemos. Mas ele chegou à conclusão através de uma experiência. Crianças numa sala, monitoradas por uma câmera, crianças que se dirigiam desta para outra sala, onde tinha um João Bobo, no qual um adulto entra na sala, bate no João Bobo, as crianças assistem esse adulto batendo no João Bobo, e uma por uma é levada a esta sala, monitorada e filmada por uma câmera. Resultado, todas as crianças que viram aquele homem batendo no João Bobo, bateram no João Bobo. E ele sacou que, por mais que aprendamos observando letras, formas, cores, desenhos, por mais que aprendamos com os modelos representativos, ou seja, os modelos midiáticos, desde o Superman, Homem-Aranha, Batman e os youtubers, a melhor maneira de ensinar alguém é através de um modelo vivo, é observando uma pessoa. E aí eu fiquei pensando, será que também não foi por isso, que Deus se encarnou e viveu entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos sua glória, como a do unigênito do Pai? Será que Deus já não sabia do que Albert Bandura descobriria e disse, eu preciso mostrar para o ser humano como é um ser humano de verdade? Os seres humanos estão olhando para Adão e estão fazendo o mundo de cabeça para baixo. Eu vou enviar o segundo Adão. E agora, olhando para o ser humano como o ser humano deve ser, quem sabe eles não vivam de maneira digna do Evangelho. Quem sabe eles não vivam para a glória de Deus e assim vivendo, façam o bem para si mesmos e o bem para a comunidade que os serve. Agora, qual é o tempo no qual eu e você somos chamados a liderar? Os estudiosos vão chamar de pós-modernidade. Alguns têm chamado de pós-verdade, tendo em vista que é o tempo do relativismo. Mas aí o dicionário de teologia da Editora Vida diz que a pós-modernidade é um movimento da cultura que rejeita os valores da modernidade e vê com desconfiança os princípios racionais supostamente universais desenvolvidos na época do iluminismo. Ou seja, a pós-modernidade é um tempo de desconstrução. Desconstrução, inclusive, do saber científico. É relativização de tudo. É a pós-verdade, porque a verdade não é absolutizada. É nesse tempo que eu e você lideramos. Mas Ardigó vai dizer que a pós-modernidade é essa busca de um caminho de saída da cultura de forte racionalidade, dessa coisa concreta da modernidade, e que encontrou uma expressão ideológica no positivismo e na exaltação do primado do saber científico. A pós-modernidade dá um salto disso. E é interessante pensar que nós estamos num tempo de avanço do saber científico, mas o saber científico não responde todas as demandas do ser humano. Por isso que, juntamente com a pós-modernidade, há um avanço da religiosidade. Porque o ser humano se deu conta de que a ciência não dá conta de responder todas as demandas da alma humana.
E quais são as características desse tempo, Simvaldo? Relativismo, não há verdade absoluta. Imediatismo, eu quero tudo muito rápido. Geração fast food, controle remoto. Nós queremos tudo no menor espaço de tempo possível. Nós queremos trazer de volta o homem para o centro, tendo em vista que na Idade Média Deus era o centro, na modernidade esse homem vem para o centro, e na pós-modernidade parece que não há muito centro. Mas esse homem descentralizado quer encontrar espaço para a sua felicidade, que se tornou algo de foro íntimo. Eu quero ser feliz. Há uma discussão entre o ter versus o ser. As redes sociais geram toda essa expectativa de aparentar ter. Eu não preciso ter, eu preciso apenas aparentar. Sendo assim, eu terei mais likes, comentários, compartilhamentos. Eu preciso vender uma imagem. Esse é o tempo no qual eu e você estamos vivendo. Avanço tecnológico, pluralismo, muitas ideias, muitas possibilidades. Uma mulher estava na fila do banco, grávida, possivelmente de 6 meses. Alguém tentando ser gentil diz: a senhora está grávida, pode passar na minha frente. A senhora tem prioridade. Afinal de contas, é um menino ou uma menina? E aquela mulher disse: quando crescer, decide se quer ser menino ou se quer ser menina. Percebe o tempo que eu e você estamos vivendo? Nós estamos em crise, inclusive, com o nosso próprio corpo. E aí as questões de gênero, desafios para a liderança e para a teologia nesse tempo. Crise na família, ou seja, modificação nos paradigmas de família, e eu e você chamados a liderar neste tempo. Misticismo, uma miscelânea religiosa. Esse homem que não se satisfez com o avanço científico, ele continua tendo um vazio na alma e ele quer preenchê-lo. E ele vai em busca da transcendência, porque o homem que não transcende é um homem incompleto. E esse homem, na necessidade de transcender, dá lugar a todas as possibilidades, inclusive de envolvimento com toda a mística. Por isso que as religiões continuam tão presentes e fortalecidas no mundo no qual vivemos. Urbanização, o homem está saindo cada vez mais do campo, o êxodo rural, indo para as grandes cidades. O homem que acordava ouvindo o canto do sabiá, agora acorda de madrugada porque as grandes cidades não dormem, com barulho de carro, com ar poluído. Alguém já disse que São Paulo é a única cidade do mundo onde você vê a cor do ar poluído. E esse processo de urbanização tirou o homem do contato com a natureza, e esse homem vive com saudade de casa. Já existe também o fenômeno do êxodo urbano, pessoas que saíram do campo, foram para grandes cidades, mas agora já não conseguem conviver com a movimentação das grandes cidades. Então moram em cidades menores, mais bucólicas, e vão trabalhar nos grandes centros. Há uma estimativa de que até 2050, 90% da população mundial esteja vivendo em grandes centros. Como isso impacta a nossa missão? Como isso impacta a nossa liderança? Rejeição do autoritarismo. Aquela liderança déspota, coronelista, tão marcante no nosso país, tão veemente no nosso Nordeste. As denominações são marcadas por esse viés coronelista. Nós temos grandes coronéis dirigindo maiores denominações do nosso país, mas a liderança proposta por Jesus de Nazaré não é essa. Jesus disse: no meu reino não é assim. Os que querem ser grandes precisam servir. Os maiores são aqueles que servem. Entre vocês não é assim. Então é preciso pensar que modelo de liderança nós estamos querendo. Bacia e toalha nas mãos ou um cetro nas mãos? Você decide. Nós estamos diante de uma discussão sobre o que é legal e o que é moral, e a nossa liderança vai ser impactada por isso, desde as questões do casamento homossexual, desde as questões que tramitam sobre identidade de gênero,
coisas que se tornaram legais, mas que a gente vai precisar discutir nas nossas comunidades. Quantas coisas são legais, mas ofendem a ética cristã? E você vai ter que discutir isso na sua liderança, na sua comunidade, na liderança do seu ministério, inclusive na liderança da sua família. Materialismo versus consumismo. A modernidade foi marcada pelo materialismo, mas a pós-modernidade é marcada pelo consumismo. O que o sociólogo polonês, falecido há alguns anos, Zygmunt Bauman, ele que é o grande protagonista do estudo da pós-modernidade, o que ele chama de sociedade líquida, essa sociedade do descartável. Eu uso o copo descartável. Ele me serve. Ele mata minha sede com a água que vem dentro dele. Mas eu não tenho nenhuma relação de afeto, nenhuma relação duradoura. Eu uso e descarto. Essa é a sociedade do consumo. As grandes empresas já não compram um imóvel, elas alugam, porque é mais barato. E eu posso desfazer quando bem entender, gastando bem menos, empregando menos recursos, e quando emprego menos recursos, emprego menos afeto. Sociedade líquida significa que nós transferimos para as relações interpessoais a mesma ética que utilizamos com as coisas. Me satisfez? Já não me satisfaz? Eu descarto. E daí as relações se tornaram fluidas, não duradouras, virtuais. Se eu não estou satisfeito, eu deleto, eu deixo de seguir, eu bloqueio. Se a igreja não tem um sermão do meu agrado, eu mudo para a igreja do lado. E as relações se tornaram menos sólidas. E é isso que o sociólogo sacou, e é esse tipo de relação que nutre as relações da pós-modernidade. E a gente precisa, na comunidade da fé, desenvolver uma liderança duradoura, sólida, consciente e consistente. Mas como desenvolver isso num mundo de relações fluidas? A pergunta que fica é: como ser uma igreja ou como desenvolver liderança relevante no contexto em que estamos inseridos? Quais são os caminhos e os descaminhos para essa aventura de liderar no tempo no qual estamos? E aí eu te convido a um texto bíblico para que a gente possa, a partir da postura de Jesus diante do cego Bartimeu, a pensar esse caminho a ser seguido, esse caminho para a igreja contextual, esse caminho para a nossa liderança. Então, eu leio com você Marcos, porque Marcos vai escrever o Evangelho, onde a palavra imediatamente, logo depois, em seguida, Marcos vai escrever o Evangelho a partir de uma lógica do Jesus que é servo, do Jesus que exerce liderança a partir do serviço, da diaconia. Se você lê o Evangelho de Marcos, você se cansa, porque Jesus não para, Jesus está trabalhando o tempo todo. E eu escolhi ler em Marcos 10, a partir do 46, essa narrativa extraordinária para a minha vida, para a sua vida, para a nossa liderança. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, interessante pensar em Bartimeu, como aqueles que estão diante de nós e que precisam ser servidos pela nossa liderança. Quem era Bartimeu? Cego, mendigo, filho de Timeu, que estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, ele pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, de um salto foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Vamos examinar o texto e aplicar muito rapidamente.
Essa comitiva de Jesus vai até Jericó. Eu fiquei pensando numa igreja, numa liderança que vai, que não espera que as demandas cheguem até nós, assentados num bonito escritório, para que a gente delibere. Faz parte da liderança acolher as demandas? Sim, Moisés que o diga, o colégio apostólico que o diga lá em Atos 6, as demandas chegam. Mas me parece que a liderança de Jesus é peripatética, é caminhante, é peregrina, se dá no caminho. E há uma intencionalidade. Vamos a Jericó. Há alguém necessitado lá. Há alguém precisando do exercício ministerial a nós, delegado, lá. Então, líder, vai nos lugares que clamam por ajuda. Eu costumo dizer que toda vez que alguém grita por socorro, Deus responde com um chamado. Bartimeu está pedindo socorro, Deus está enviando o seu filho. E os líderes que seguem o Filho de Deus precisam de intencionalidade. Nós gostamos do vinde, né? A igreja se tornou especialista em fazer campanhas. Venham para a campanha, venham para o culto das senhoras, o grupo de oração, venham assistir o coral. Ótimo. Mas me parece que Jesus está quebrando a estrutura do culto, clero, domingo e templo e está dizendo, é no caminho para Jericó, inclusive fora da cidade, que eu vou cumprir a minha missão. E daí esse paradoxo entre o ide e o vinde. Parece que a liderança para este tempo, a liderança transformadora, é pautada nessa capacidade de ir. A pergunta que fica é, se nós queremos exercer uma liderança a partir do modelo de Jesus de Nazaré, nós precisamos de uma liderança que possa ler o nosso tempo. Quem era Bartimeu? Quem são as pessoas que precisarão dos nossos serviços? Bartimeu era cego. Na pós-modernidade, as pessoas estão geralmente sem direção, procurando um norte. Bartimeu era mendigo. Como estão as pessoas a quem fomos enviados, buscando algo para saciar sua fome espiritual? Sede e fome, uma falta, uma necessidade. Daí o crescimento das religiões. Quais são as sedes e as fomes das pessoas dentre as quais você exerce a sua liderança? Bartimeu era filho de Timeu. Você já parou para pensar quem é Timeu? Quem é Timeu? Procure na Bíblia, tarefa de casa, quem é Timeu? E eu fiquei pensando, fazendo um paralelo de Bartimeu e o nosso tempo. As pessoas do nosso tempo, por vezes, têm um passado sem expressão. Sofrimentos que não geram esperança. Liderar é entrar no templo sagrado da história das pessoas a quem servimos. E por vezes essas histórias são marcadas por dor, por abuso, por violência. E entrar no sofrimento alheio talvez seja o maior desafio que nós temos na nossa liderança. Pastor Ziel Machado, pastor metodista, ele diz que pastorear é habitar na dor alheia. Habitar na dor alheia. Ele estava sentado à beira do caminho, fora da cidade, fora da dignidade. Quais são as pessoas que estão à nossa volta, que estão vivendo de modo indigno, opressor? O que a nossa teologia diz sobre isso? Violência doméstica, abuso e exploração sexual infanto-juvenil, racismo, homofobia. O que a gente diz sobre isso? Essas pessoas estão fora da cidade, fora do acolhimento. Elas são o alvo da nossa tarefa, da nossa missão, da nossa liderança. Existe um clamor nos lábios de Bartimeu, existe um clamor nos lábios do mundo ou do nosso pequeno mundo, no qual fomos chamados a liderar. Um pedido de misericórdia
Eu gosto de pensar que a palavra misericórdia é a junção de duas palavras, miséria e cardia. Cardia é coração, miséria, você já sabe bem o que é. Pedido de misericórdia é coloca o teu coração na minha miséria. Onde estão os líderes que estudam uma teologia transformacional, encarnacional, que os leva a um mergulho na miséria alheia? Que não apenas fazem projetos e máquinas andarem. Afinal de contas, Charlie Chaplin disse, não sois máquinas, homens é que sois. E os homens têm suas misérias, os homens têm suas dores. Bartimeu está gritando, a comitiva de Jesus quer que ele se cale. Mas a liderança de Jesus dá ouvidos à voz dos miseráveis e vai ao encontro. Existe um clamor e a pergunta é, eu e você como líderes na comunidade de Jesus estamos fazendo o quê? Alguns dos nossos líderes religiosos, eles repreendem essa voz. E toda vez que alguém se arvora no intuito de dar voz àqueles que não têm voz, de acolher as minorias, de ir ao encontro dos necessitados, estes são chamados de esquerdistas, comunistas. Eu acho muito interessante que o evangelho que deve ser a lente para lermos as ideologias. Mas nós estamos num tempo de polarização tão doentia e idolátrica que nós estamos lendo o evangelho a partir das ideologias. E quando alguém está pregando o evangelho, tem gente lendo através da sua lente ideológica, dizendo é de esquerda, é de direita. Então, por exemplo, se eu fosse falar para vocês sobre família, diriam é um conservador de direita. Se eu for falar sobre justiça social, vão dizer é um esquerdopata marxista. Não. Eu estou lendo o Evangelho, eu estou com Marcos aberto aqui, estou lendo o Evangelho. Mas, em nome das ideologias, nós estamos repreendendo a voz daqueles que não têm voz. Existe um tipo de liderança opressora, cerceadora da liberdade, que não quer ouvir o clamor do mundo, que não seja a sua. Jesus para, Jesus fala, Jesus diz, ei, meu querido, minha querida, que exerce liderança ou que visa exercer, as nossas comunidades, o meu coração, o seu coração, precisamos parar um pouco, desacelerar, refletir, ouvir. Calbart dizia que o teólogo precisa ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra mão. Com o jornal ele aprende a interpretar a Bíblia e com a Bíblia ele interpreta o mundo. Nós precisamos ter a nossa atenção chamada por aqueles que perecem. Inclusive no nosso grupo pequeno, na nossa comunidade de fé, no grupo do louvor, na plantação de igreja ou no lugar que você exerce sua liderança. Afinal de contas, eu e você somos representantes de Jesus. E esse Jesus é o paradigma para nós, é o modelo vivo com o qual aprendemos, pelo qual fomos redimidos e o qual devemos imitar, porque não somos devotos, somos discípulos. Ricardo Gondim disse, a igreja evangélica brasileira tem uma grande dificuldade de examinar a si mesma, porque está muito entusiasmada com seu próprio crescimento. A comitiva de Jesus talvez pensasse assim, tem muitas demandas para a gente cuidar, tem um jovem rico que quer falar com ele, tem mulheres da sociedade querendo ouvi-lo, os fariseus e religiosos querem ouvi-lo, para que dar atenção a um mendigo à beira do caminho? É porque no reino de Deus há uma ordem de prioridade. E a ordem de prioridade tem a ver com aqueles que não são priorizados por ninguém. É uma prostituta da cidade que precisa ser atendida, Lucas 7. É um centurião pagão que precisa ter seu pedido acolhido. É um Bartimeu que precisa ser ouvido. A nossa liderança precisa estar atenta aos gritos de socorro à nossa volta. Uma liderança que serve, uma liderança diaconal, uma liderança teologicamente encarnada, engajada,
John Stott disse assim: do mesmo modo que Deus entrou no nosso mundo, nós precisamos entrar no mundo de outras pessoas. Jesus parou e disse: nós precisamos ter uma palavra. Nós precisamos responder os questionamentos do nosso tempo. Aquele era o questionamento do Bartimeu. Quais são os questionamentos do nosso tempo? E quais as respostas que o Evangelho, que a nossa teologia, que a nossa liderança tem? A igreja e você, líder, somos desafiados a ter uma palavra de esperança nos lábios. Esperançar. Aquilo que sonhamos ali e além pode ser construído aqui e agora. Afinal de contas, Robson Cavalcante disse que a igreja deve manifestar aqui e agora a maior densidade do reino de Deus, que será consumado ali e além. Agora, olha que lindo, eu estou terminando. Quando Bartimeu, que estava perdido, cego, mendigando, recebe um pouco de atenção, olha o que acontece. Quando a liderança no modelo Jesus de Nazaré acontece, quando nós ativamos o modelo Jesus de Nazaré, de ser e existir, o Bartimeu lança de si a capa, se levanta, autonomia, é emancipado, é dignificado e de um salto ele vai ter com Jesus. A liderança transformadora devolve dignidade e faz uma ponte entre a dignidade gerada e Jesus de Nazaré. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quem come desse pão que é dádiva de Deus e foi repartido, quer saber mais sobre o pão da vida. Carlinhos Queiroz diz que a falta de pão na mesa do pobre é uma denúncia da falta de espiritualidade no altar dos cristãos. Quando a nossa liderança é promotora do bem, as pessoas dizem: o reino de Deus chegou e eu quero adorar o rei. Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Uma liderança que não impõe, mas que pergunta. Uma liderança que não obriga, mas é propositiva. Uma liderança que não oprime, mas é dialogal. O que você quer? Como representante de Cristo, a gente precisa deixar de ser pragmáticos, de ter respostas superficiais para tudo, fórmulas mágicas prontas. Pelo amor de Deus, abandonemos o pragmatismo e tenhamos a capacidade de entrar no mundo do outro empaticamente, compassivamente, e entender o que de fato o outro precisa. A nossa liderança precisa se preocupar com o ser humano de forma integral, completa. As pessoas a quem lideramos não têm apenas alma, não têm apenas espírito, têm corpo, têm estômago, têm fome, têm dor de dente, têm adoecimento psicoemocional. E a nossa liderança precisa olhar para esse ser humano de maneira integral. O que queres que eu te faça? Bartimeu queria ver, queria uma direção, queria um sentido para a vida. Talvez os nossos liderados também. E a nossa liderança deve apresentar os caminhos para essa cura, para essa vida, para esse sonho, para essa utopia do reino de Deus. E o Hybels diz que só existe um caminho para Deus, que é Cristo. Mas para Cristo existem vários caminhos e a igreja é responsável por encontrar cada um deles. Quais são os caminhos para Cristo que você pode apresentar a partir da sua liderança? E Cristo se encarrega de levar essas pessoas para Deus. Isso aqui é maravilhoso, porque a nossa liderança não deve ser aquela que, em nome da gratidão que queremos receber, não tornemos reféns aqueles a quem servimos. Eu já convivi em espaços em que líderes diziam: você tem que ficar aqui para manifestar a sua gratidão. Não. Então isso não é gratidão, isso é escravidão. Jesus não diz para Bartimeu: vem e me segue. Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Essa liderança que emancipa, que faz o outro grande, que faz o outro seguir seu próprio caminho. Multiplicadores de líderes que dizem: vão e sejam melhores do que eu fui. Vão e abençoem o mundo. Ou seja, a liderança de Jesus, João 14, eu estou indo para o Pai e vocês vão fazer obras maiores do que as obras que eu fiz. Eu vou libertar vocês de mim, para que vocês continuem a obra que eu comecei. Líderes que
de tanto capacitarem seus liderados, eles podem sair de cena e a obra vai ser feita de maneira melhor do que era quando ele estava presente. A igreja precisa ter a visão de reino, eu e você também como líderes. Bartimeu volta a ver, e mesmo Jesus dizendo, vai, tua fé te salvou, Bartimeu segue Jesus estrada fora. Que sejamos líderes que façam com que as pessoas sigam Jesus e não a nós mesmos. Que abandonemos a vaidade de querer seguidores para nós, mas que alcancemos a maturidade de, através do nosso exercício ministerial, gerarmos seguidores do Jesus de Nazaré. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida. A igreja e a liderança que visa o reino de Deus jamais desfalecerá. A igreja, como representante de Cristo, é um caminho para a contextualização do exercício da nossa liderança. A minha oração, meu querido, minha querida, é que o Senhor nos ajude a sermos líderes no padrão Jesus de Nazaré. Líderes no modo Jesus de Nazaré. Eu quero agradecer o profeta Elias, Moisés, Daniel, Samuel, Davi. Eles fizeram o seu papel. Mas agora a gente não os ouve mais. Agora a gente ouve uma voz dos céus dizendo, este é o meu filho amado. E é a ele que vocês devem dar ouvidos. Então, ouça Jesus. Seja um líder no modo Jesus de Nazaré. Obrigado por esse tempo juntos. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.